Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo e bem-vindos também a mais um segmento aqui do canal do Noticiário Tretas, onde trazemos principalmente os grandes destaques do que estão a ocorrer na cultura pop e no mundo geek e por aí fora, de maneira a abordarmos isto de forma, digamos, mais descontraída e também atualizar tudo o que está a acontecer, não é? Portanto, com isso dito, se gosta deste tipo de conteúdo, vai deixando aí já o likezinho neste vídeo, subscrevendo o canal se estiveres a assistir no YouTube, se estiveres a ver no Spotify, ou a ouvir, devo dizer, no Spotify, não te esqueças de deixar um ratingzinho de 5 estrelas no podcast. Ora, com as intros feitas, este ano será literalmente um ano de peso para tudo o que é entretenimento. Desde cinema, que temos carradas de filmes em condições que já não víamos assim um ano tão carregado há anos, digamos assim, mas também não só isso, como séries. E o final deste ano, principalmente, será super carregado. Não só vamos ter Doomsday, Doom 3, a série do Harry Potter, que eu por acaso estou super entusiasmado a ver, o trailer deixou-me bastante curioso para a série, Jumanji e por aí fora, como agora, para o final do ano, juntou-se a nova temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Ou seja, a Prime revelou no dia 2 que a terceira temporada vai estrear no dia 11 de novembro e sendo que possivelmente como a Prime tem feito nos últimos tempos, talvez vão lançar 2 ou 3 episódios na primeira semana. Ou seja, eles têm feito isso com frequência nos últimos grandes lançamentos que eles fazem. Principalmente, por exemplo, a série do Spider-Noir que vai sair no final deste mês, se não me engano dia 25 ou 26, já não estou certo, mas ou seja, está no final deste mês, eles vão lançar a série até completa no mesmo dia. Portanto, à la Netflix, né? Sendo que a Prime tem se tornado um dos grandes streamers de qualidade da atualidade, ou seja, todos sabemos que a qualidade da Netflix é um bocadinho abaixo, não é? Tem alguns pontos de destaque, mas na sua maioria é coisas para deixar de background. Mas a Prime tem-se destacado claramente neste campo. Já para não falar que a série dos Anéis de Poderes, do Rings of Power, é a série mais cara de sempre a ser feita, ou seja, custou mais de 1 bilhão. É certo que a primeira temporada eu principalmente não gostei, porque não só parecia basicamente uma invenção completa da sala dos guionistas e que talvez nunca tenham pegado num livro do Senhor dos Anéis do Tolkien. Contudo, depois da mudança que tiveram na parte destes ditos guionistas e na reestruturação que fizeram na segunda temporada, a segunda temporada tornou-se um pouco mais interessante. E tornou-se também interessante e acabou de maneira até que me deixa bastante entusiasmado o que é que eles vão apresentar na terceira temporada, porque conseguimos perceber para onde é que está a caminhar a história finalmente. Ou seja, a grande guerra dos elfos contra o Senhor das Trevas, o Sauron. Imagina fazer uma série da segunda era de Senhor dos Anéis em que na primeira andas a inventar carradas de coisas quando o foco principal que o pessoal quer ver é literalmente esta guerra entre o Sauron e os elfos, não é? É certo que a primeira temporada poderia muito bem ter sido esta segunda que eles fizeram, porque é normal teres que introduzir, digamos, com um background e algo de interesse nestas personagens para depois o culminar da mesma ser interessante. Contudo, a primeira temporada claramente foi uma invenção completa do que eles andaram a fazer. Mas sendo que esta terceira temporada vai ficar muito mais nesta guerra épica que está descrita da segunda era. E não só, eles nos revelaram a data, mas também uma nova imagem oficial, digamos assim, já desta terceira temporada, que conseguimos ver aqui através da notícia do Sapo, onde vemos o Sauron com o início daquela icónica coroa que ele tem, por exemplo, nos filmes Senhor dos Anéis. Já tínhamos visto esta coroa nas temporadas anteriores, mas aqui claramente é ele a assumir o manto e a tentativa de construir o One Ring to Rule them all. Como diz o Peter Friedland, o responsável televisivo da Amazon MGM Studios, que eles desde que compraram a MGM agora assumem-se assim como estúdio, na vez de ser só o Prime. Ele diz, e passa a citar, como está aqui sublinhado, desde o início esta série tem personificado a grandeza, a ambição e a narrativa cinematográfica que caracterizam as maiores séries globais da Prime Video. A extraordinária resposta de milhões de fãs em todo o mundo deixou claro que esta viagem pela Terra-média continua a ter grande repercussão e um ímpeto que só tem vindo a crescer à medida que nos aproximamos da terceira temporada. Mas pegando um pouco nas palavras do que ele diz aqui, e lembrando que houve, isto é tudo bonito como ele mostra aqui, ou seja, houve uma queda da audiência nesta segunda temporada de Rings of Power, quase sensivelmente a roçar metade, ou seja, quase que foi 50% da queda em relação à primeira temporada. Muito por causa do que eles fizeram com a primeira temporada, ou seja, o pessoal começou a ver 3, 4 episódios e tchau. Ou seja, claramente não se identificavam com nada que tinha a ver com o Tolkien. Dito isso, acredito que com o que eles fizeram na segunda temporada e com possivelmente depois, caso a terceira seja boa, o bate-boca vai trazer novamente a fandom para esta série. Sendo que eles não descartam, nem deitam por terra basicamente a ideia de 5 temporadas para Rings of Power, em que a ideia original era mostrarem-nos a construção dos anéis, como nos foi apresentado até agora na série, e depois a criação do One Ring, sendo que culmina possivelmente talvez na quinta temporada que eles querem fazer a derrota do Sauron, não é? Mas para isso, claramente essa terceira temporada tem que ser um nível ainda mais eficaz e superior do que nos foi apresentado na segunda temporada. A segunda temporada notou-se claramente uma evolução, principalmente nos últimos episódios, e a reestruturação que eles fizeram
é bem possível que salve esta série. Contudo, o grande problema que temos, e não é só nesta série da Rings of Power, é também no geral de séries nos dias de hoje, é o tempo de espera que temos entre temporadas. Ou seja, e acredito que este lançamento dia 11 de setembro, 11 de novembro, devo dizer, não sei porque é que foi buscar setembro, pode ter sido realmente, digamos, mais despachado e adiantarem-se para não ficar praticamente quase 3 anos entre temporadas. Porque o problema de fazer temporadas tão distanciadas, em que temos de estar à espera tanto tempo, é que basicamente uma pessoa quase esquece o que é que aconteceu. E de certa parte, eles poderiam ganhar porque uma pessoa podia fazer um rewatch das temporadas anteriores, só que hoje ninguém tem tempo, não é? Ainda para mais, no final deste ano, como eu disse no início, vamos ter carradas de conteúdo. Portanto, claramente, não sei até que ponto é que esta série se vai destacar. Mas por falar em esperas gigantes de tempo entre temporadas, temos algumas novidades para a segunda temporada de Ahsoka. Esta era outra série que na fanbase não caiu tão bem, ou seja, vejo muita gente online que não gostou da primeira temporada de Ahsoka. Contudo, eu devo dizer que eu gostei bastante. Muito pela parte que eu adoro esta parte mais mitológica de Star Wars, em que envolve basicamente estas cenas que nós vemos a Força, diferentes universos e tudo mais, focando principalmente do que vamos ver se calhar agora nesta segunda temporada dos Deuses Mortis. É certo que muita gente classifica, por exemplo, Andor como a melhor coisa já feita no universo Star Wars, contudo apenas acho que é a mais realística. Não estou a dizer que a série é má ou coisas do género, porque claramente a qualidade da série fala por si, mas ou seja, há um tom diferente do que é o resto do universo Star Wars, que basicamente é um universo rico que dá para fazer um pouco de tudo. Mas confesso que eu sou muito mais fã desta parte dos feiticeiros do espaço com poderes da força e tudo mais, não é? Gosto muito mais desta parte que é mais mitológica, digamos assim. E esta é outra série que possivelmente vamos ter a sua estreia na Disney Plus também para o final do ano. David Filoni, numa entrevista recente, disse que estão basicamente a trabalhar na pós-produção já no final da mesma e que estão bem avançados na parte do CGI e por aí fora. Contudo, não nos revelou a data certa de quando é que esta segunda temporada vai sair. Do que sabemos dos rumores atualmente, tudo aponta que ela sairá por volta de setembro a outubro, ou seja, mas são rumores, volto a frisar, não temos nada de certeza nesse campo, mas não descartaria um final do verão para esta série sair. Ainda para mais, tendo em conta que para a semana estreia o primeiro filme em 7 anos no cinema para o Mandalorian Grogu, sendo que já vem de outras 3 temporadas, não é? De uma série. Eles podem muito bem tentar manter o ímpeto de que este ano Star Wars está novamente a gerar. Nota-se um entusiasmo muito maior este ano dos projetos que estão a ser lançados à volta deste universo incrível, não é? Ainda para mais, depois desta estreia que tivemos fantástica da série do Maul, que eu continuo talvez a achar que já ouvi novamente e acho que possivelmente será a melhor, ainda não tenho total certeza, mas será a melhor série animada que já tivemos de Star Wars. Ou seja, temos uma parte muito nostálgica para mim no Clone Wars, Rebels é simplesmente incrível, adoro Bad Batch e as outras todas são mais ou menos, mas esta do Maul está literalmente incrível. Ou seja, desde a escrita, a apresentação do Maul em si, que basicamente torna-se um anti-herói neste momento, em vez de ser o típico vilão, como era conhecido basicamente até aqui. Temos umas nuances diferentes para o Darth Maul, que agora já deixou de ser basicamente Darth, não é? Ele apenas se introduz como Maul. O que em si, basicamente podemos comparar esta evolução do Maul, por exemplo, ao Vegeta no Dragon Ball, em que ele é introduzido como vilão, mas que através das interações com os outros personagens, principalmente o Son Goku, ele vai se tornando, não diria mais soft, ou seja, mas vai revelando outras camadas da sua personagem, o que torna um personagem muito melhor e com uma profundidade também muito maior, não é? Mas quando dito isto, as palavras do diretor vêm numa entrevista recente que ele fez à Screen Rant, em que basicamente, como diz aqui a Total Film, ele diz que estão a trabalhar na série neste momento, obviamente já percorreram um longo caminho, está a editar todos os episódios ao mesmo tempo agora e imerso nos efeitos visuais com a equipa. Mas muito orgulhoso de todos, do trabalho que fizeram, muitas coisas para resolver e descobrir, mas isso é normal. E também diz que está entusiasmado para que as pessoas vejam e claramente fala aqui numa expectativa para ver qual será a reação dos fãs. Ou seja, indo de acordo com aquilo que eu disse inicialmente, que a primeira temporada de Ahsoka muitos criticam, outros adoram. Ou seja, em Star Wars o fandom nunca está bem com nada, não é? Há sempre guerra entre nós. Uma das coisas chama-se que é a Star Wars. Deve ser por causa da origem em si disso. Sendo que a parte mais importante desta entrevista foi mesmo quando ele diz aqui que talvez saiba a data de estreia, mas que não vai revelá-la. De certa forma, eu estava confiante que eles iam revelar isso na Star Wars Celebration, mas também ainda só temos rumores para esse campo, portanto nada certo até o momento. Não descartaria de todo que houvesse tipo uma menção ou assim durante o filme do Mandalorian Grogu. Não é muito comum a Disney fazer isso, mas ou seja, por exemplo, o Tom Cruise, o que tem feito basicamente em todos os filmes que ele tem recentemente lançado no cinema, é uma pequena mensagem do filme, revelando novidades ou até agradecendo apenas aos fãs, como foi por exemplo no Top Gun, que vai novamente estar nos cinemas esta semana. Estou a pensar seriamente ir ver, ou seja, tenho que ver se consigo com o seu trabalho. Mas vai estar dia 13, se não me engano, vai estar dia 13 e 14 de maio nas salas de cinema.
Ou seja, 13 vai ser para o primeiro filme e o segundo será o Top Gun Maverick, será depois no dia 14. Portanto, eu gosto que eles tragam esta, porque tem-se revelado também um ligeiro sucesso, não cá tanto, cá o único que realmente se destacou foi a trilogia do Senhor dos Anéis, mas tem-se revelado que realmente o pessoal quer ver este tipo de filmes, possivelmente os mais antigos, no grande ecrã. Para quem nunca teve essa experiência do grande ecrã para ver estes filmes épicos na grande sala, não é? Por exemplo, eu quando saiu o Phantom Menace estava lá batido. Porque uma coisa é certa, o pessoal já viu os filmes 500 vezes, mas a experiência de sala de cinema, eu fanático por cinema, portanto vou sempre defender isto, é completamente diferente. Não dizia completamente, ou seja, mas é muito mais imersivo. E principalmente é interessante ver às vezes as reações que o pessoal tem. Sendo que no Phantom Menace, por exemplo, e já me estou aqui a perder em nada que tenha a ver com a Ahsoka, mas ou seja, no Phantom Menace por acaso foi interessante porque quando eu fui ver, só estava eu e outra moça nas filas da frente. Foi interessante ver, por exemplo, a reação dela sempre que apareceu o Darth Maul. O que em si me deixa basicamente sempre contente. Ver o pessoal divertir-se na sala. Este não vão para lá partir tudo, não é? Portanto, há que haver uma nuance das coisas. Mas continuando aqui com o noticiário que é o que interessa. E hoje será uma edição realmente carregada, basicamente só para séries, porque temos agora dados curiosos que foram revelados de que a série spin-off de Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, ou O Cavaleiro dos Sete Reinos, tornou-se uma das melhores estreias de sempre da HBO. E devo lembrar que isto era uma série, antes de ser lançada, que vários gravatas diziam que ninguém estava com interesse em ver uma comédia entre um irmão mais velho e um irmão mais novo. Ou seja, eles são irmãos, mas o típico da história basicamente é isso, que decorre em Westeros. Claramente eles estavam errados porque ficamos a saber esta semana que a série realmente teve uns números incríveis desde a sua estreia na HBO, sendo que ficamos a saber destes dados graças ao relatório de contas da Warner Brothers, que faz uma reunião basicamente todos os trimestres e divulga os dados estes que nos mostram que este spin-off de Game of Thrones está a alcançar uma média de mais de 36 milhões de espectadores globais por episódio. Ou seja, não é série, é por episódio. Tornando-se assim uma das séries mais vistas e mais recentes, digamos assim, ou seja, mais vistas em termos de tempo que está na plataforma da HBO, ou seja, na história da HBO. O que claramente foi um acerto gigante feito pela Warner Brothers neste campo. Não só a série realmente acho que está incrível, e apesar de serem só os episódios de meia hora, que não gosto tanto, mas ou seja, é uma série super leve de assistir e é basicamente esta interação entre o Sir Duncan de Tall e o Egg, que nos é revelado como Aegon, e fica basicamente longe de tudo o que é aquela expectativa para o universo de Game of Thrones, ou seja, o trono, dragões e por aí fora, sendo que a história, se eles abordarem muito mais para a frente, claramente vai envolver pelo menos a parte do trono. Dragões não, que eles nesta fase já morreram há cerca de 50 anos, se não estou em erro. Mas, ou seja, é uma série basicamente, digamos, barata. Não é tecnicamente muito, mas é muito mais barata do que, por exemplo, Game of Thrones ou House of the Dragon. E é possível lançá-la anualmente, coisa que, pelos vistos agora, a série são como filmes, não é? Temos que esperar anos para ver temporadas. Com isso, eles já estão a preparar e vão começar a filmar a segunda temporada da mesma, que será baseado no segundo livro do Cavaleiro dos Sete Reinos de George Martin. Quem quiser utilizar tem o link da bio, na descrição devo dizer, da WUC, onde podem comprar o livro. Eu tenho a versão do livro que inclui as 3 histórias. Acho mais interessante do que os livros mais pequenos, ou seja, são 100 páginas, mais ou menos 130 por aí, para cada história. Portanto, é mais fixe o livro completo. Mas também, se quiseres jogar nesse campo, podes utilizar o link da parceria com a WUC. Sendo que esta segunda temporada vai aquecer um bocado mais, porque vai introduzir uma personagem super interessante dos livros, que vai dar, digamos, muito trabalho, sem fazer spoilers, vai dar muito trabalho ao Sir Duncan. E, mais uma vez, o rapaz possivelmente vai se apaixonar. Não vou dizer mais, que é para não estragar depois o futuro, não é? Mas continuando aqui na saga das séries, que isto hoje está forte. Vin Diesel volta a vir a público e, pelos vistos, temos mais novidades para a saga de Fast and Furious. Não só vai sair o próximo filme, que ainda nem sequer acabaram o guião pelos vistos, mas está marcado para sair em 2028, que será o 11º filme desta franquia. Peço desculpa, como diz o Vin Diesel, é o 10º filme parte 2, que é o 11º, certo? Pelo menos não sei porque tanto fazer contas, mas não sei bem. Mas ou seja, mas pelos vistos esta franquia ainda vai expandir-se mais, porque o Vin Diesel revelou que vai sair uma nova série baseada neste universo de Fast and Furious. Série essa que vai sair na plataforma da Peacock, na América. Nós cá ainda não sabemos provavelmente onde é que ela sairá. Por norma, geralmente as séries da Peacock por cá saem na Sky Showtime, acho que é assim que se chama a plataforma. Por exemplo, aconteceu isso com a série do Continental no universo de John Wick, né? Que não está grande coisa a série também. Mas dito isto, ou seja, uma série no universo de Fast and Furious é daquelas coisas que provavelmente ninguém pediu ou nem sequer alguém está possivelmente entusiasmado para isto. Claro que não posso assumir que conheço toda a gente, não é? Mas ou seja, a franquia de Fast and Furious tem caído claramente a olhos vistos nos últimos filmes.
Eu pessoalmente, tipo, o meu último filme que eu gostei desta franquia foi o 5. Portanto, no Rio de Janeiro. A partir daí tenho perdido claramente interesse nesta franquia. Sendo que o último, possivelmente só vi mesmo porque as gravações foram feitas aqui basicamente quase ao lado onde eu moro. Tirando isso, não tinha qualquer tipo de interesse. Se bem que o 10º é muito melhor do que o 9º. Mas também não era difícil fazer pior do que o 9º foi, não é? Provavelmente haverá muitos fãs desta franquia e provavelmente estarei a enervar-te se fores fã da franquia em si. Mas, ou seja, não só acho que perdeu clara qualidade nos últimos 4 ou 5 filmes, como também tem-se notado uma queda no box office. Ou seja, o pessoal não está tão interessado em ver isto ao cinema como era no passado, em que as salas literalmente enchiam, principalmente nós cá, fanáticos de carros, as salas estavam literalmente à pinha quando saía Fast and Furious. Nos últimos filmes não se tem visto isso. E o que ele revelou, o Vin Diesel, basicamente é que esta série será focada não nos personagens de Legacy, ou seja, nos grandes personagens. O que em si, eles poderão até apresentar algo interessante, o que eu tenho dúvidas, devo avisar, mas eles poderão fazer algo interessante, por exemplo, como pegando um bocado, não na ligação Tóquio, que o filme também não é para ir além, mas abordar muito mais, por exemplo, deste tipo de personagens não tão grandes da franquia, porque para a série eles não têm o mesmo orçamento que para filmes. Aliás, o próximo filme que vai sair, o Vin Diesel disse que vai regressar à parte das corridas de rua e ao início da franquia porque os fãs pediram, mas na realidade não é isso bem o que os dados nos mostraram. Ou seja, não foi o facto de que os fãs não gostavam desta parte espacial e os carros andarem com submarinos e tudo mais. Foi sim a Universal não querer dar os 250 ou 300 milhões ao que era para fazer o próximo filme, que basicamente seria mais uma loucura completa e se calhar mesmo os carros a viajar para outro planeta, quem sabe. Ou seja, a Universal basicamente apertou os cordõezinhos à bolsa e disse não vamos fazer um filme tão caro porque o box office do último filme quase não cobriu o investimento que eles fizeram. E com isso em mente, claramente baixas os custos e fazes umas corridas de rua que são muito mais baratas do que andar a fazer com efeitos especiais os carros a voar e por aí fora. E apesar de eu gostar bastante do Vin Diesel, ou seja, ele tem-nos claramente aldrabado neste campo do que é o Fast and Furious nos últimos anos. Sendo que devo lembrar ainda que existia, que ele revelou, aliás, que não existiam rumores, ele revelou mesmo que o Robert Downey Jr. ia ser o vilão de um destes 3 filmes, porque devo lembrar que é certo que o próximo filme será o último, mas ele queria fazer uma trilogia final, imagine-se, e que o Robert Downey Jr. seria o principal vilão deste último filme da franquia, sendo que o Robert, a personagem dele, o RDJ, ia utilizar a inteligência artificial e carros elétricos para competir com a família. Não é que a ideia seja má, mas conseguimos ver para onde é que eles estavam caminhando nesse campo. E tendo em conta que o pessoal cada vez vai menos ao cinema, se bem que este ano está a mudar um bocadinho a tendência, ou seja, vamos ver como é que será no final do ano, mas ou seja, não é o facto de os filmes terem que fazer carradas de dinheiro de milhões para cobrir os custos, é sim eles tentarem fazer filmes mais baratos de maneira a conseguirem cobrir estes custos de maneira mais fácil, não é? Outros problemas que com esta série que está-se a ver online é que basicamente o pessoal pegou nesta série porque ele entusiasmou-se o Vin Diesel, não é tirando as coisas de contexto, e ele acabou por revelar que estavam a fazer 4 séries. Contudo, um dos executivos da Universal veio basicamente logo a seguir à entrevista do Vin Diesel corrigir, isso chega-nos aqui pela deadline, as palavras do Vin Diesel, onde basicamente conseguimos ver que, segundo fontes, uma das séries de Velocidade Furiosa está a ser produzida pela Peacock e outras estão em diferentes fases de desenvolvimento na Universal Studios. Ou seja, basicamente o que o executivo nos disse é que, apesar do Vin Diesel ter dito que estão confirmadas 4 séries, basicamente ele pôs logo as coisas em banho-maria. Ou seja, uma das séries está confirmada, mas as outras 3 que o Vin Diesel basicamente assumiu que estavam confirmadas ainda estão em desenvolvimento. Maneira simpática de dizer que, caso a primeira corra mal, eles não fazem as outras 3. Porque eu acho que eles não estão principalmente esta parte do Vin Diesel e tudo mais, não tem bem, se calhar, o tato de que realmente a franquia perdeu um bocadinho de furor com a fanbase que criou, não é? Não sabemos datas de estreia ou que seja para quando é que esta série sai, ou que personagens poderá ter, mas seria interessante pelo menos um cameozinho na mesma, não é? Que introduzissem um destes grandes colossos da franquia. Nem que seja o Vin Diesel. Ou seja, já que ele é produtor executivo pelos vistos na série, podia muito bem fazer um cameozinho. Coisa que eu gostava de ver nesta série era muito mais o foco, por exemplo, do que era nos primeiros filmes e talvez pegarmos aqui na série e quiçá criar aqui um rei do crime, digamos assim, das corridas ilegais e dessa maneira conseguir fazer uma história interessante que decorresse, ou seja, neste império do underground e tudo mais, do tuning. Portanto, era muito interessante ver as coisas nesse prisma, ou pele menos tendo em conta que é série, ou seja, o orçamento não será muito elevado, também não se pode esticar muito por aí além, não é? Ora, e quase para concluir aqui o noticiário, hoje vai sair uma das coisas mais expectáveis que tínhamos dos últimos tempos, que é o especial do Punisher. Sabíamos que já tinha sido anunciado pela Marvel que o Punisher ia sair, o especial, ia sair logo a seguir à final do Daredevil,
da segunda temporada, e sendo que a data de estreia é hoje, dia 12. Contudo, devo afirmar que para nós só sai possivelmente na madrugada, a seguir à meia-noite ou que seja, na Disney+. Um dos grandes problemas que, pelos vistos, está a correr estes matagais online, em que está tudo a arder, é que tudo assumiu que ia ser um especial de 1 hora. Contudo, isso apenas era rumores até aqui. Ninguém tinha a confirmação totalmente de que seriam literalmente 60 minutos para o especial do Punisher. Ao que consta, e também é rumores, o especial em si terá 44 minutos. Tendo em conta os últimos especiais da Marvel, em que o Werewolf by Night foi 54, se não estou em erro, e acabou realmente por ser apenas 45, talvez 47, de ação, ou seja, o resto foi créditos. De igual modo, os Guardiões da Galáxia, o especial de Natal, também foi por volta dos 40 minutos, o que em si o episódio. O especial, devo dizer, foi quase meia hora. Ou seja, tendo em conta que estes 44 minutos não oficiais, até o momento, devo frisar outra vez, deste especial do Punisher, podemos esperar provavelmente um pouco acima da meia hora, né? O que em si, este especial não se espera muito, será mais uma ligação desta segunda temporada, que ele não apareceu, do Daredevil, para depois possivelmente ligar as pontas soltas para a sua aparição no filme do Spider-Man. Sendo que a principal vilã deste especial será a Madaguchi, que é uma gaja de cadeira de rodas ligada à máfia. Portanto, é um dos vilões mais estranhos do Punisher. Mas por acaso estou super entusiasmado para ver isto. Ou seja, meia horinha, talvez. Dá para ver isto rapidinho, não é? Diz-me aí nos comentários se estás entusiasmado para este especial do Punisher. Para terminar, quero tocar num ponto que me tem vindo a aziar nos últimos tempos, que é nada mais, nada menos este problema que temos nos cinemas, falo de cinemas em Portugal, porque é onde assisto, não é? Não sei como é que é nos outros. Mas que, ou seja, temos vindo a ver uma queda de audiência forte nas salas de cinema. E é certo que muitos alegam que é a qualidade de filmes que é apresentada, o que eu discordo muito não, um pouco, principalmente devido ao lote de filmes que tivemos o ano passado, e este ano até nem se fala que temos quase épicos atrás de épicos. Contudo, as causas maiores que eu assumo para esta quebra de audiência é muito o custo de vida que nós temos por cá neste momento. Ou seja, está completamente difícil aguentar um mês com dinheiro, quanto mais ainda ir gastar 8 paus para o bilhete, não é? Sendo que tenho um shortinho Reels, ou que seja no Instagram, a explicar maneiras de como poupar no bilhete de cinema. Ou seja, se quiseres ter interesse, passa por lá. Pelo menos dá para poupar quase 2, 3 euritos por bilhete, o que ajuda bastante para o resto. Mas, ou seja, uma das coisas que me deixa super aziado e que tem acontecido cada vez com mais frequência nos últimos anos é o aumento de minutos que temos antes de cada filme para a publicidade. É certo, muito bem, podem mostrar publicidade antes dos filmes, contudo, devo lembrar que esta publicidade basicamente está-nos a ser roubada. Ou melhor, estamos a ser roubados porque nós já pagamos o bilhete e não estão propriamente baratos. Para depois levarmos com uma enxurrada de publicidade antes do filme, e devo dizer isto porque basicamente, não sei se está bem paciente após o trabalho ou o que seja, mas esta última estreia do Mortal Kombat para mim basicamente saltou uma tampa, porque estive a olhar para o relógio com atenção para marcar literalmente a quantidade de publicidade que mostram antes do filme, porque o filme em si começava às 6 da tarde, e na realidade o filme só começou às 6h22, se não estou em erro. 6h20, 6h22, foi por aí. Sendo que nesses 20 minutos que eles mostraram, nem sequer nos mostram trailers praticamente do que vai acontecer nas próximas estreias. Ou seja, mostraram 2. Master of the Universe, que eu estou curioso para ver que sai no próximo mês, e o filme vai sair na próxima semana de Star Wars, o Mandalorian e Grogu, que não estava também entusiasmado, mas graças aos últimos trailers, por acaso estou super curioso agora para ver o que é que eles vão fazer com esta nova história do Din Djarin e do Baby Yoda. Ou seja, e desses 2 trailers apenas que mostraram, ou seja, aceitavas realmente nestes 20 minutos e tivesses para aí quase 10 deles das próximas estreias, porque tens carradas de filmes. E depois, é claro que eles mostram trailers diferentes para as diferentes audiências de cada filme que vai assistir. Ou seja, muito mais focado na parte da perspectiva que possivelmente poderá ser um próximo cliente a seguir, não é? Contudo, estes 2 trailers apenas duraram quase 5 minutos, nem sequer aos 5 minutos chegou. Que é o foco principal da qualidade de cliente como vais ver à sala de cinema. Ou seja, estás interessado possivelmente, e isto penso eu, numa cadeia de cinemas, estás interessado em cativar as pessoas que estão na sala para voltar nas próximas estreias, né? Mas não é isso que se tem verificado nos últimos tempos. Ou seja, é certo que eles recebem dinheiro destas publicidades e tudo o que mais, mas o foco principal devia ser sempre o cliente e a satisfação do mesmo quando está presente na sala. Sendo que esta parte de mostrar os trailers é um chamariz, porque muita gente às vezes nem sequer vê os trailers online. É um chamariz do que poderás viver a seguir. E uma das coisas que eu gosto de tomar conta aí basicamente nos filmes, basicamente, eu devo confessar que vou quase sempre na altura do meio-dia, que é para tentar ver o filme e depois ainda fazer vídeos aqui para o canal sobre o mesmo, né? Mas realmente, com o trabalho e caraças, às vezes nem dá para isso. Ou seja, a estreia do Mortal Kombat foi no fim do dia, quando já havia gente. Estava a sala literal meia, provavelmente. E uma das coisas que noto é o feedback, basicamente, que é transmitido através do pessoal. Ou seja, os primeiros 10 minutos de publicidade, o pessoal quase nem liga. Porque estás a falar com o parceiro de lado e tudo mais, tudo muito bem. Depois levas com os trailerzinhos que, basicamente, é rapidinho, nem sequer se focam na parte de realmente cativar
e mostrar mais do que vem aí. Mas depois levas com, pelo menos foi o que aconteceu no meu, uma publicidade de quase 6 ou 7 minutos da Rolex. Ou seja, eu sei que eles pagam bem, eles têm dinheiro que nunca mais acaba, não é? Mas, ou seja, a coisa que eu notei na sala foi que o pessoal estava a ficar impaciente que o filme nunca mais começava e estavas a ver a história literalmente inteira da Rolex. Ou seja, não foi isto que pagaste. E esse é o foco principal que eu quero trazer aqui, basicamente, como notícia para isto. É que aquela publicidade toda que nós estamos a assistir foi paga por nós. Ou seja, nós pagamos o bilhete. E o que eu considero basicamente um roubo do meu tempo e do dinheiro que paguei, estar a assistir a algo que basicamente não era o meu interesse, não é? Porque é certo que eles podiam marcar, por exemplo, uma coisa simples. Eles marcavam, por exemplo, o filme às 6 da tarde, mas a exibição das publicidades e tudo mais começava, por exemplo, 10 minutos antes da estreia do mesmo. Tinhas os 5 minutos dos trailers na mesma, o pessoal sentava, chegava e sabia que às 6 horas tinha o filme a começar. Não é isso que acontece. Ou seja, tens 20 minutos de espera. E apenas pego mais neste ponto porque eu notei que não foi o único que já deu conta disto. Ou seja, alguns comentários, tipo no TikTok e tudo mais, tocaram neste ponto, em que basicamente a publicidade antes dos filmes é algo que tira basicamente a motivação do que vais assistir a si. Ou seja, estás carregado de informação que não te interessa e estás aziado com a mesma antes do início do que pagaste para ver, não é? Eu sei que nós o mercado já não é forte e claramente as salas não têm enchido e claramente eles não fazem dinheiro com essa parte. E é normal procurarem outras soluções para manter cadeias abertas. Mas acho que, ou seja, 10 minutos chegava possivelmente para a publicidade. Não era preciso 20 minutos para mostrar coisas que em nada têm a ver com o filme. Que pagaste, volto a frisar, para ver, não é? É certo que nós agora já não temos praticamente intervalos nos filmes. Só nos mais longos mesmo, mas, por exemplo, era uma boa maneira de mostrar publicidade. O pessoal, quando vai comprar pipoca, ou casa de banho, ou quem nem sequer se levanta, mostravas publicidade no tempo de intervalo. Era uma das maneiras de conseguires mais uns minutos de ads lá para o meio, não é? Mas pronto, isto é basicamente um desabafo da minha parte, porque fiquei ligeiramente aziado com quase 20 e tal minutos de espera para começar a ver Mortal Kombat. Que vale que depois houve chacina e sangue por todo lado, que basicamente era a minha vontade a ver a publicidade, né? Parti tudo. Mas diz-me aí nos comentários se realmente achas que não há um ponto que deva focar tanto, ou seja, que nem sequer é tão interessante e que possivelmente, se calhar, fui eu só que dei conta. Poderá ser. Portanto, diz-me aí a tua opinião nos comentários abaixo sobre o tema. E basicamente este foi o episódio que tivemos no Noticiário Tretas de hoje. Espero que tenhas gostado e estejas mais atualizado sobre os temas da atualidade. Se gostaste, já sabes, arrebenta aí com esse botãozinho de like e subscreve o canal para não perder nada no futuro. Segue outras redes sociais onde partilho notícias diariamente. Obrigado por ter assistido. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.